Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um No Varejo Podcast. Dessa vez com o Jonas Marques, CEO da Farmácias Pague Menos. Jonas, eu confesso que quando a gente estava fazendo o roteiro, ficou muito difícil e muito fácil de fazer ao mesmo tempo, né? O difícil porque, assim, impressionante os números da farmácia, né? Os números da empresa, os resultados, assim, tudo indo muito bem. Então, cara, que coisa incrível. Então, o que é que a gente vai perguntar aqui, Tiagão? Porque tem muita pergunta para falar. E sobre os números, a gente está falando do mercado de farma que está extremamente aquecido. Você é um nordestino, então para mim, como nordestino, é sempre muito bom conversar com um nordestino. E espero que você curta aqui, seja muito bem-vindo. Vamos ter uma conversa muito legal aqui. Tiagão, mais uma vez comigo nessa aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. É ótimo ter o Jonas conosco, né? Nós conversamos um pouco antes e falamos que o Jonas é um convidado especial, né? É a primeira empresa de farmácia que nós conversamos, da rede farmacêutica, e o ter um C-Level aqui para a gente tocar em vários temas importantes, né? Vamos falar da história da Pague Menos, vamos falar do Jonas e principalmente dos resultados e o que é esse trem aí de GLP-1, né? As canetas emagrecedoras. Jonas tem notícias fresquinhas para nós aqui, eu acho que vai ser muito importante. Jonas, é um prazer recebê-lo, tá? Obrigado, Thiago. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que foi mais fácil e mais difícil porque é uma entrevista não convencional. É isso. Aqui não tem script. É isso. Aí realmente temos dificuldade para fechar o script, mas vamos que vamos. E foi interessante porque a gente ficou pensando, vamos falar de pessoas, vamos falar de cultura, vamos falar de números, vamos falar de LP1. Tem muita coisa para falar que se fosse para fazer um episódio desse ia levar uns 5 dias aqui, quem sabe, né, Jonas? Mas eu acho que nada mais justo do que a primeira pergunta ser sobre a Pague Menos, né? Não só a história da Pague Menos, Jonas, mas depois a gente sabe que logo depois, em 2023, você assumiu a companhia, que teve um processo, já veio com um processo de turnaround, logo depois de uma aquisição da Extra Farma, e teve aquele processo, né? Quando a gente fala de M&A, a gente sempre fala ali que mais de 80% dos M&As, quase entre 70% e 75% dos M&As não dão certos, e a gente fala muito sobre cultura, né? E além de a gente falar da Pague Menos, a gente precisa falar do Jonas. O Jonas é um psicólogo de formação e eu acho que talvez tenha um dedo importante do Jonas aí nesse processo de turnaround. Jonas, conta primeiro um pouquinho da história da Pague Menos e depois fala desse processo, como o Jonas chegou na Pague Menos logo depois desse turbulhão que foi a aquisição da Extra Farma. Legal, obrigado, Thiago. Na verdade, a Pague Menos é uma jovem de 45 anos, né? Uma belíssima empresa, nascida em Fortaleza em 1981, um sonho de um professor de economia que tinha ganho muito dinheiro no mercado financeiro e decidiu que o que ele queria realmente era virar varejista. Que né? legal. Que era uma coisa que estava presente na infância dele, porque ele assumiu a bodega, né? A pequena mercearia dos pais quando os mesmos vieram morar em Fortaleza. Então essa é a história da Pague Menos. Queria deixar claro que quando eu cheguei, já peguei uma empresa que já tinha 1.700 lojas paradas pelo Brasil, naquela época com 26 mil colaboradores, né? Presente em todo o território nacional. Então, a primeira coisa é reconhecer o belíssimo trabalho de mais de 100 mil pessoas que passaram pela empresa nesses anos, que ajudaram a trazer o legado que eu já encontrei com 42 anos de vida, né? Segunda coisa, eu tive a bênção de chegar na Pague Menos em janeiro de 2024, mais precisamente no dia 4 de janeiro. Vindo da Austrália, cheguei no Natal, em Fortaleza. Você imagina você mudar de Sydney para Fortaleza, né? Depois de morar muitos anos fora do Brasil, então voltar, e eu acho que aí já traz a primeira pensamento assim, de onde é que estão as nossas raízes, né? O Pedro falou sobre a história de ser nordestino, eu nasci em Fortaleza, e eu sempre penso o seguinte, que todo privilégio ele carrega uma responsabilidade. Então, ter tido o privilégio de ter morado em 3 continentes diferentes, em ter liderado operações grandes fora do Brasil, acho que tem uma hora que isso vira responsabilidade de você voltar para o teu país, voltar para a tua cidade e cuidar das pessoas, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Então, a chegada na Pague Menos foi assim, começo de 2024, e quando você pega uma empresa que vinha crescendo 5% ao ano já por 2 anos, teve um prejuízo líquido aí no caso em 2023, você não tem muita chance de demorar a virar. Eu dediquei minha carreira toda a turnaround. Turnaround é um mergulho na Antártida, certo? Você mergulha em águas geladas, sem proteção,
Então você tem pouco tempo para fazer uma virada, não focada em você, mas focada no negócio, nas pessoas, entender as prioridades para você capturar os quick wins, que são as vitórias mais rápidas, para você conseguir sobreviver, né? Ninguém fala das falhas, mas o turnaround ele carrega muito mais fracassos do que vitórias, Sim. certo? Por quê? Porque você pega um ambiente hostil, ninguém conhece. E, aliás, uma coisa que eu nunca falei, né? Mas o mercado sabe disso, eu cheguei desacreditado. O que um cara de 32 anos de indústria vem fazer num varejo? Pelo amor de Deus, não toque nada. Né? Porque o varejo é um negócio nervoso que se faz todo dia e que você pode quebrar um negócio, né? Então, eu fiquei muito feliz de chegar extremamente desafiado, né? Minha vida foi só desafio, né? De chegar com essa situação. E aí entra, só para dar um cheiro aí para vocês, como é que você chega num negócio que você não conhece, num país que você já não conhece, numa cidade que você já não reconhece, que faz 30 anos, e você engaja as pessoas. Aí entra a psicologia, realmente entra. Por quê? Porque a escuta, ela é terapêutica. Quando você escuta, sem preconceito, sem julgamento, a primeira coisa que a pessoa sente é valorizada. Pô, esse cara chegou de fora e ele tá me ouvindo, certo? Então, o que eu fiz? Na primeira semana, eu fui conversar com o CFO, falei, bichão, Americana deu pau aí, certo? Meu CPF é limpo, nunca tive uma delegacia, nunca dei queixa de ninguém, nunca tive um processo. Então, chegando aqui para tocar o varejo, eu vi que o varejo aqui tem um monte de gente que tem problema. Então, me fala uma coisa, tem algum esqueleto aqui dentro? Não, não tem. Então, tchau. Quero ver nada de balanço, eu vou atrás das pessoas. Foi isso que eu fiz. Então, primeiras 2 semanas, sorteamos 350 pessoas em 26 mil nomes. Aleatório. Trouxemos todo mundo para Fortaleza, eu separei em 70 grupos de 5 pessoas. Então, a cada 1 hora, eu estava com 5 pessoas diferentes. 2 perguntas, iguais, idênticas para todos os grupos, e 2 perguntas finais, depois posso revelar. E no final, eu sou apaixonado por padrão de correlação, forte, fraco. Então, comecei a olhar, tanto na pergunta 1, que é o que você ama nessa empresa e gostaria de manter. Pergunta número 2, o que não está funcionando? Se você tivesse no meu lugar, você mudaria hoje. Então, você começou a aparecer aí algumas coisas. E depois de 70 horas de escuta, você mostrou para as pessoas que você chegou de forma humilde e escutou. Você tem um diagnóstico completo. O que isso significa? Nada. Porque se eu chegasse no corredor da empresa, para todos os leads, disser, em 2 semanas, seus bandos estúpidos, vocês não viram nada, em 2 semanas eu descobri tudo. Acabou a brincadeira, né? Isso não é sobre mandar, é sobre liderar. É sobre Jonas, escutar, nessa reunião era né? Você e esses 35 liderados? Não, a reunião era eu com cada 5 pessoas. 5 liderados durante 70 Liderados não, oportunidades. tinha o caixa Empresa da farmácia, tinha em qualquer lugar. Perfis extremamente diversos. Foram 70 grupos de 5 pessoas. 5 pessoas. Então, depois disso, foi chamar os executivos, mostrar um pouco o que eu tinha ouvido, perguntar para eles qual era o sentimento deles, e através com dinâmica de grupo, um monte de coisas, 5 workshops, e perguntar para eles, o que vocês acham que faz sentido? O que vocês têm ouvido? O que vocês acham que devem ser as prioridades? E foi muito legal, porque ali a gente fez juntos, né, muito mais escutando do que falando, as 6 prioridades. Essas 6 prioridades viraram missões. Essas missões, elas foram lideradas por quem tinha paixão pelo tema, 0 hierarquia. Essas pessoas tiveram livre para escolher os seus squads e apresentaram um budget, receberam o dinheiro, foram lá e mudaram a empresa. E isso já trouxe um crescimento no primeiro ano de 15%. Né? Com lucro líquido, com crescimento de EBITDA. Então, isso aí mudou a cara. Então, 2025 foi um pouco a continuação, a implementação da estratégia. E foi excelente. Assim, em 2025 a gente fechou com 18,6% de crescimento, 18,3% em mesmas lojas, né? Então, assim, baita resultado. Baita resultado. Com crescimento de EBITDA, com crescimento aceleradíssimo de lucro líquido. Então, as pessoas felizes. Porque, no fundo, vou voltar para onde comecei, a escuta ela é terapêutica, né? Quem lidera e acha que lidera focado em si, está errado. Não é sobre você, é sobre os outros. É isso aí. Né? E depois, essa mesma pessoa que a gente está falando que precisa tratar bem o cliente não está sendo bem tratado dentro de casa. Exatamente. Né? Então, se a gente lida com a gente precisa tratar a gente bem. Exatamente. Sim. E quando ela escuta e vê resolutividade, a Ação coisa tua, funciona. né? Certo? Você pode ir atrás do estudo aí da história das janelas quebradas lá. O abandonaram um carro numa rua que era limpa.
Aquela rua, depois de 6 meses, ela está completamente suja, porque todo mundo que passa joga um papel. Né? Eu acabei de voltar do Japão. Passei 16 dias no Japão. Eu não encontrei em nenhuma cidade que eu fui um papel no chão. Porque a ética é a estética. Quando está tudo limpo, mesmo o cara que tem vontade de jogar alguma coisa no chão, olha e diz assim, não tem nada aqui, tá tudo limpo. Você é o primeiro a jogar? Não. Né? Você vai no banheiro público, olha que loucura. Tem lá escrito lá em inglês e em japonês. Leve o seu lixo para casa. Passei 3 horas andando com a casquinha de sorvete na mão. E voltei pro hotel. Então isso é cultura. Né? Então, voltando para a farmácia, voltando para o ambiente brasileiro, você promove mudanças, não é através de você, é através dos outros. Né? O que você oferece é estímulos para que as pessoas se engajem. Porque se elas também decidirem não mudar nada, não muda. São 28 mil pessoas. Quem é você? Você não é ninguém. Você é um louco com a placa na mão dizendo, vamos mudar, vamos crescer, vai dar certo. É isso aí. Você é sócio, você vai participar disso. E na hora que você engaja as pessoas, consequentemente, você vai ter muito mais multiplicadores dentro da companhia. Verdade. Né? Se eu estou fazendo por onde, por que não o outro vai fazer por onde? Verdade. Pô, meu CEO me chamou, conversei com ele, entendi as dores, falei de fato o que estava engasgado aqui que eu gostaria de falar e de fato eu estou vendo o resultado. Então eu vou passar isso para frente. O próximo colaborador que eu treinar, eu vou falar bem da companhia, porque essa companhia me quer engajado e principalmente ela me quer, eu sinto pertencido aonde eu estou, né? Que eu acho que é um dos grandes diferenciais, porque muitas vezes quando a gente fala em divulgação de resultados, as empresas sempre vão falar, estou fazendo isso para gerar valor para o meu acionista, para entregar valor para o acionista. Não, mas eu preciso fazer isso como foco, preciso gerar valor para o meu colaborador, para que a gente consiga de fato gerar valor para o acionista, né, Jonas? Verdade. E a virada, né? Você falou de acionista. Pedro, a virada ela foi tão brilhante, isso é espetacular, o time maravilhoso, que os números são tão absurdos que a gente dobrou o EBIT em 2 anos. É isso que eu ia te perguntar. Dobrou. Né? Pedro estava chocado. Cara, assim, eu vi durante 7 trimestres vocês estão com um EBIT acima de 30%. Agora são 10 já. 10. Você sai de uma alavancagem de 2.8 para 1.9. 3.9 para 1.8 agora. E o que me chamou mais a atenção sempre histórico, sempre crescendo, mas no ano passado vocês tiveram uma abertura de loja menor, mas pelo que eu entendi, a estratégia estava... nenhuma loja. Exato. E mesmo assim, você conseguiu esses números e tem conseguido constância nesse número, né? Eu sei que não tem fórmula não tem fórmula para isso, mas como é que tem sido o impacto disso e como é que isso tem... Quais são as alavancas que têm mantido esses números tão consistentes ao longo desses 10 trimestres do grupo? Além de gente, né, tem a questão da venda média por loja. A gente tinha um grande gap. Como o Thiago falou, a integração da Extra Farma foi belíssima, assim, sabe? A gente capturou todas as sinergias, 283 milhões em EBITDA, só da junção da Extra Farma. Era exatamente 100% das sinergias que foram prometidas, muito legal. Integração cultural muito bem feita. Só que o seguinte, para você fazer um número ridículo desse, para dizer, né, de dobrar a EBITDA, como é que se faz? Não tem mágica, cara. O mágico é o crescimento. Se você pega e captura um same-store sales durante mais de 6 trimestres, nós crescemos acima de 17. Sim. Same-store sales. Então, quando você acelera venda média por loja, você dilui despesa. Sim. Você dilui despesa com 2 mecanismos. O primeiro é normal, porque, claro, eu aumento venda e não cresço despesa igual. O segundo, ele é a conscientização dos funcionários, dos nossos sócios, dos nossos colaboradores, de que, cara, cada dinheiro conta. Eu visitei o Brasil todo. Eu sou um cara que passou 80% do meu tempo nas lojas, conversando com as pessoas, sabendo como elas estão sentindo, vendo que o micro-ondas dela está quebrado, não tem onde esquentar o almoço. Certo? Que é muito bonito todo CEO dizer, eu sou ligado em gente, tal, mas quanto tempo você passa com a gente? Quanto tempo você passa em reunião? Quantas vezes você vai na tua loja? Quanto tempo você passa com o povo da loja? Né? Você carrega caixa junto com eles? Isso aí faz a diferença, né? Sim. Então, quando você conscientiza as pessoas, eu vou te falar coisas aqui que eu tô lembrando, né? Eu fui em Manaus. Fui lá, visitei a loja, conversei com todo mundo, fizemos grupo de discussão, tem umas brincadeiras, dinâmica de grupo e tal. Depois eu subo e vejo lá 2 geladeiras ligadas, congeladas, sem nada dentro. Aí você chama o gerente da loja e diz, cara, olha aqui essa geladeira. O cara olha. E aí, tá vendo o quê? A geladeira tá em bom estado. Não tá em bom estado não, amigo. A geladeira tá ligada. Não tem nada dentro. E não tem nada dentro. Isso é fonte
até de saúde, uma questão de saúde aqui. Então desliga a geladeira. Você entra numa sala, tem uma sala gigante, 4 ar-condicionado, 2 pessoas trabalhando. Então assim, eu chamo de complacência, né? Psicologia fala disso também, é constância perceptual. Quando a gente vê uma coisa por muito tempo e essa coisa passa a virar um porta-retrato. Lembra da tua casa? Entra na tua casa. Pra que serve aquele porta-retrato? Pra lembrar. Você nem lembra mais, bicho. Você nem vê mais, cara. Entendeu? Talvez se eu te perguntar qual foi É o mais, caminho é que mais você item usou. de decoração do que qualquer outra coisa. Qual foi o caminho que você usou pra vir pra cá? É, realmente. Às vezes eu chego pra trabalhar, eu não sei nem por onde eu vim. Por quê? Porque eu não prestei atenção. Tá no Porque vai no automático. automático, exatamente, né? Então, voltando à pergunta inicial, você cresce venda, dilui despesa, conscientiza as pessoas. E tem um negócio que o Thiago fala muito nos posts dele, aí no LinkedIn, etc., que é a história da margem bruta, né? Eu fui entender como é que era a margem bruta. Então tem coisas que eu não controlo e tem coisas que a gente controla a margem bruta. Eu vou te falar uma, perda. Meu amigo, combate à perda é um fator importantíssimo você crescer margem bruta. Então, consequentemente, EBITDA e, consequentemente, lucro líquido, né? É isso aí. Aí você assim, mas é fácil falar. Então, é fácil falar, Mas vai você fazer, fazer. né? Então, é com inteligência artificial também, é com coleta de dados, é com conscientização das pessoas, sabe? Eu acho que quando todo mundo está olhando para o mesmo lugar, o negócio ele fica extremamente potente. Aí, só para te falar um pouco do ceticismo. O ceticismo me alimenta, sabe? Porque eu sou um cara tão otimista que eu chego a ser bobo às vezes, mas eu gosto de quem é cético. E eu encontrei isso no mercado financeiro. Conversando com muitos investidores, os caras dizem assim, ei, mas vai continuar entregando isso aí? Não sei. Chegava o próximo trimestre, de novo, same-store sales, EBITDA, cara. E no próximo? Eu não sei, mas continuava entregando, né? Até que chegou um ponto, os caras colocaram a gente na parede, o Novaes e eu lá, disse, explica o que é que está acontecendo. Porque a gente está impressionado, assim como você, Pedro, que o resultado é espetacular. Eu falei, cara, vamos te explicar 70%. 30% você vai ter que acreditar ou ir visitar a gente. Por quê? Porque é o fator humano, né? Aí foi interessante, cheguei no Rio, né? E tem um gestor lá que eu gosto muito, não vou dizer para os outros ficar com ciúme, mas esse cara eu falei para ele, ó, você é tão chato que eu daria todo o meu dinheiro na sua mão para você gerir. Porque realmente é um cara brilhante. Quando ele assistir esse podcast, ele vai entender o que eu tô falando. Mas eu cheguei para ele, ele falou assim, e ele, cético, eu falei, cara, vocês têm aqui 15 minutos para fazer uma dinâmica de grupo com vocês? Tem. Eu vou botar a mesma dinâmica que eu fiz com os executivos lá dentro da empresa. Foi muito legal, cara. Mas foi muito legal. Sabe por quê? A gente fez a dinâmica de grupo, que eu não vou contar qual é, e o resultado foi o mesmo resultado que a gente encontrou dentro da empresa. E a partir deles começaram a acreditar. Confiar. E ele entrou no follow-on. Num dos follow-ons que a gente fez, Sim. ele entrou forte. Que legal. Legal. E assim, é uma mudança absurda, né? Eu fico imaginando a mudança comportamental, você conseguindo mensurar isso em relação ao engajamento do time. E também, principalmente, né, eu nunca tinha visto mesmo as redes de farmácia, alguma rede de farmácia, fazer tanta comemoração igual vocês fazem. Black a gente celebra Friday, muito. evento, agora cada vez mais vocês estão avaliando também outros eventos de data duplas também. Achei isso super relevante, né? Porque aí é uma mudança de mindset, né? A gente combate o efeito mais. MAS, né? O mais é assim, o cara chega pra você e diz assim, nossa, o resultado foi fantástico, mas precisa crescer mais. Mais o EBITDA mais o próximo... Eu odeio isso, cara. É horrível, né? Odeio. E daí você olha o seu SSS do ano passado, 18, 17, 18, aí caiu para 14. Vocês estão Claro. reclamando ainda? Então é o seguinte, quando a gente cresce, quando a gente tem uma conquista, a gente para e celebra mesmo. Celebra forte. Porque as pessoas querem celebrar. Quem é que quer correr para sempre? O cara acabou de bater uma meta, você já dá a próxima meta para ele, né? Então nós criamos assim um minuto de satisfação, sabe? É importante. É. É importante. O fundador, Deusmar, incansável, né? Ele não tá na empresa, mas ele chega... Amigo, próximo mês... Cara, eu não quero falar de próximo mês. Eu até escrevi um post no LinkedIn que era riscando o calendário assim do dia 1º, né? Só, o seguinte, deixa eu curtir. O dia 1º até meio-dia, eu não quero ninguém falando do próximo mês. A gente vai lá, reconhece, puxa, vê os melhores do mês, ou faz uma festa, ou faz um jantar, ou manda um bolo para o ponto de venda, né? Porque o ser humano gosta de saber sim. que ele está sendo reconhecido. Pequenas né, ações são transformadoras. É claro. Eu sou de operações também, comecei minha carreira no varejo de operações e eu sei o quanto isso transforma. É importantíssimo.
E Jonas, a gente vai para um bloco agora que nós vamos falar sobre as famosas canetas emagrecedoras. Certo. O ano passado a PagMenos já teve uma participação de 9%, né, da receita bruta, e a expectativa do setor é que de uma venda de mais de 10 bilhões do ano passado, para 2030 chegue até 50 bilhões no Brasil. 50 bilhões Entre 9 bilhões de dólares, isso mesmo. né? E, Jonas, eu queria saber como que você está vendo essa transformação do setor, principalmente que ontem você teve um evento sobre isso. Queria que você falasse para a gente, né, porque hoje está afetando não só bons resultados para a farmácia, mas também é algo que afeta diretamente o setor de supermercados, o setor de food service, o setor de moda, o setor de ginástica, e é muita coisa. É muito impacto, do dermatologista, né? De cabelo, né? Sim. Até da queda do cabelo. Então, o impacto, o efeito colateral, ele é gigantesco, né? Sim. Falar um pouco do evento, né? É muito interessante, né? Tem uma reflexão que eu fiz 10 anos atrás, que os loucos, eles são aqueles que falam as coisas para as quais o tempo ainda não chegou. Porque quando o tempo chega, aquela loucura que parecia loucura no passado, ela deixa de ser. Ou ela vira realidade, ou ela vira uma tendência, né? 8 meses, 10 meses atrás, comecei a ver, nessa experiência de 32 anos de indústria farmacêutica, eu já vi muita coisa, né? E o GLP-1, realmente, os agonistas de GLP-1, são produtos que mudam a humanidade. Certo? Essa vai ser, ou já é, a maior invenção do ponto de vista humano nos últimos 100 anos. Eu comparo a invenção da penicilina em 1928. Tá? Porque isso mudou. A expectativa média de uma pessoa em 1928 era 32 anos de vida. Hoje é 80 quase. O GLP-1 vai fazer isso quando a gente estiver olhando os dados retrospectivos daqui a 50 anos. Né? Então, eu estava falando do evento, 10 meses atrás liguei para, não vou dizer, mas para um CEO de mercado de varejo de roupas, né? Falei, cara, vamos fazer um evento, conversei no Itaú, e a gente quer que você vá lá e fale como isso está mudando a moda. Cara, Jonas, mas não vejo ainda isso. Eu disse, você ainda está vendendo primavera, verão, outono, inverno, vendo qual é a cor do verão, você não está entendendo. Esse negócio que a pessoa perde 20, 30, 40 quilos e vai ter que trocar o guarda-roupa todo, completo. Esse negócio vai te mudar. Aí liguei pro John, da Azul, CEO da Azul. Falou, John, você já tá ganhando mais dinheiro que o pessoal tá mais leve? Tá mais leve. John, isso é uma tendência e tal. Vou fazer um evento, quero te convidar. Ele tava lá ontem. Todas as pessoas estavam lá ontem. Aí liguei pra Porto Seguro. Porto Seguro, você tá dando esse produto aqui, tá diminuindo a sinistralidade? Nestlé, meu, tem um problema. Chocolate. O que vai acontecer? Os caras não estão comendo doce. Liguei para empresa de bebida. A Heineken foi 10. Os outros não toparam. A Heineken topou. Tava lá ontem. Né? Venda de cerveja normal, 40% a menos. Aí estão criando cerveja premium. Então, todos esses segmentos estão se adaptando. Então, ontem nós fizemos esse evento, porque eu acredito que liderança não é quem vende mais. Liderança é quem se posiciona. Primeiro você se posiciona como líder, depois você vira líder. Então, Pague Menos, a gente saiu dessa discussão de nossos resultados para liderar o setor. Então foi o primeiro evento, grande evento do setor para GLP-1. 200 investidores estavam lá. Foi na sede do Itaú, nosso parceiro, nesse evento. E nós tivemos o CEO de todas essas empresas, além da Lilly, Novo Nordisk, EMS. Parece brincadeira, mas a gente marcar um evento agora, tendo o lançamento do Ozivy, que é o primeiro similar do mercado agora, dia 15 de junho, o timing foi perfeito. E ontem nós vimos dados assim, maravilhosos, sabe? Inclusive tá em todos os veículos. Hoje Brasil Journal, Exame, Folha de São Paulo fizeram a cobertura do evento. O que você falou é verdade. A projeção é que hoje é um mercado de 10 bi, que vai ser um mercado de 50 bi em 2030, tá? E eu vou dar dados inéditos aqui para vocês. Nos Estados Unidos, a última previsão, que em 2030 esse mercado vai ser, globalmente, não nos Estados Unidos, de 183 bi de dólar. O Brasil é um dos maiores mercados globais. Já é e será. Já estou falando de 5% do mundo aí. A penetração nos Estados Unidos é 12% das famílias. No Canadá é 15%. No Brasil é 4,6%. No Nordeste é 2,2%. Aí entra, Pague Menos. Por quê? Nós somos uma rede de acesso. A gente tem 1.700 lojas, mas 70% do nosso negócio está no Nordeste. Então eu tenho under index, metade da penetração do Brasil, né? Por que isso é tão transformador? Porque quando você tem uma perda de peso mais de 5%, segundo a OMS,
você diminui muito a incidência de eventos cardiovasculares, por exemplo, né? Você melhora as taxas de diabetes. Pessoas pré-diabéticas estão ficando curadas, né? Então, o nosso papel como dispensador, inclusive fiz um alerta ontem, dizendo o seguinte, GLP, Tiago, Pedro, é um medicamento. Medicamento é coisa séria. Só quem pode prescrever é o médico. A gente, como farmácia, a gente tem que garantir que a gente faz a dispensação correta. E que ajuda com a informação que o médico deu, né? Que a gente garante isso, né? Melhora aí a dispensação. Então, eu acho que isso é revolucionário. A Riachuelo foi lá ontem para dizer que o tamanho PP e IP, ele acaba muito antes. O tamanho grande está ficando nas araras. Sobrando. Eles tiveram que rever os modelos. Olha, cara, presta atenção, tá? Eles tiveram que recontratar os modelos que eles usam para fazer a promoção dos produtos. Por quê? Porque são pessoas mais magras, né? Ontem eu comecei fazendo uma perspectiva histórica desde a pré-história até os tempos contemporâneos, né? Você vê que na pré-história era importante pessoas mais rústicas, um pouco mais gordas, mais fortes. Isso aí. Por quê? Porque elas tinham que garantir duas coisas. Primeiro, que ela tinha força para lutar com os animais e para caçar. E segundo, se não tivesse animal para caçar de 2, 3, 4, 5 dias, a gordura ela era uma reserva calórica para a pessoa não morrer, né? Aí você vai para o período da Grécia Antiga. Os corpos, eles já eram corpos mais trabalhados, mais slims, né? Mais delicados, porque se dava muita ênfase à beleza. Aí você vai para o renascentismo. Renascentismo tinha que ter pele branca, porque só ia para o sol quem era rico, tá? Classe mais alta, e você não podia ter músculo. Porque se você tivesse músculo, você era trabalho braçal. Então, a forma do momento eram gorduras, você era mais gordinho, mais rechonchudo, isso era chique. Tanto é que as mulheres retratadas em qualquer obra renascentista, quando você vai no museu, Botero, são sempre as mais bonitas, colocava. são as... Exatamente. As mais fortes. Né? Era isso. Aí depois você passa, no final do século passado, Revolução Industrial, mais presença de alimento. As pessoas, para mostrar que elas tinham mais dinheiro, começaram a engordar. Elas começaram a comer mais, né? Até que, ontem eu mostrei um comercial da Angélica, do Biotônico Fontoura. Isso é genial, velho. Eu usei biotônico. Na televisão. Você tomou Biotônico Fontoura, né? Também. Tinha álcool aquele negócio. E as mães da gente, pau no Biotônico Fontoura. Emoção Scott, essa história toda. Eu lembro que era biotônico Fontoura e um outro creminho. Eu não lembro o outro, que era meio rosa, vermelho. Eu esqueci o nome desse. Hoje você chega no restaurante, presta atenção, ó. Sociedade nossa foi fundada ao redor da mesa. O almoço de domingo na casa dos pais da gente. Certo? A saída com amigos, o bar. Tudo isso está mudando. Só que é uma mudança silenciosa. Hoje você senta com amigos num restaurante assim, olha, eu acho que eu vou pedir só uma salada. Só uma salada. Você não quer dividir o prato comigo? Sim. Você tem porção infantil? Vamos dividir uma garrafa de vinho? Pô, sexta-feira eu quero tomar vinho. Hoje eu tô só. Eu não tô tomando ainda, né? GLP-1, até devia, mas não tô. Então assim, e aí? Ah, não tô mais bebendo. Conversa com as pessoas que estão tomando. Ontem eu Reduz tava... álcool. Sim. Porque é a primeira vez que você tem um medicamento que vai na compulsão. Compulsão é hipotálamo, velho. Sim. Isso aí é a bomba atômica. É daí que tá vício de droga, em sexo, em alcoolismo, em jogo, as famosas bets aí. Então, né, a comida, né? A comida ela gera um negócio que chama food noise. Tava estudando pro evento, né? Eu tenho isso, por exemplo, sábado e domingo, se eu ficar em casa, eu não tô com fome, mas vem aquele negócio assim, vai na geladeira, né? Come alguma coisa. E você pode reparar, assim, eu pelo menos passo por isso. Muitas vezes eu como sem estar com fome. Em casa, com certeza, né? É igual eu no almoço de domingo. O tanto de besteira que eu como, porque eu sei que é domingo, depois Você a relaxa, segunda-feira, né? no dia de trabalhar, é diferente. Então é isso, é transformacional, tá impactando todos os setores. O John da Azul falou, se cada passageiro de um voo, se cada passageiro dele perder 2 quilos, ele lucra 3 milhões a mais. Nossa. Tá hoje aqui na Exame. Então, sim, é revolucionário, tá mudando tudo. E Jonas, até um gancho sobre isso. Hoje o GLP, eu já vi alguns resultados de algumas redes farmacêuticas que de fato você acaba tendo uma queda na margem. O mercado precisa entender isso, porque basicamente vocês vão aumentar o volume, mas também as margens vão ceder um pouquinho, né? Eu acho que talvez tenha essa relação também, até para conversar com esse grupo de investidores. Olha,
vai começar o genérico daqui a 15 dias. Pessoal, as margens vão cair. E eu não sei se alguém questionou alguma coisa a respeito disso. A marca do similar, ela é maior do que a do produto de referência, né? Boa. É sempre assim. Mas realmente é uma outra gama de produtos. Hoje é 10% do nosso, 9,1% do nosso negócio, 10 ou 11% de outras redes, né? E realmente isso machuca também. Só que você tem que pensar não só na margem bruta percentual, mas tem que pensar no cash margin, que é a margem absoluta que entra para a empresa. Sem dúvida, o paciente que compra GLP-1, ele é um paciente, primeiro, de autocuidado, né? Mas ele também é um paciente de alto valor, né? Entendi. Principalmente por causa do valor do produto. Sem E também dúvida. ele vai ter que ter outras... vai ter que dúvida. utilizar outro tipo de medicação, de protein, vitamina, multivitamina, bem-estar. vitaminas, etc, né? Por tabela você consegue fazer outras vendas para esse mesmo Sim. cliente, né? É isso aí. Sim. E deixa eu dar um dado que vocês não sabem. A Nielsen teve lá no nosso evento. Nielsen e a IQVIA, né? A Nielsen e a IQVIA mostraram que muitas vezes é self-funding. Ou seja, o dinheiro que a pessoa gasta no GLP-1, ela economiza no supermercado, na bebida que ela deixa de beber, na garrafa de vinho que ele não compra, na cerveja que ele não toma mais, nas saídas de bares e restaurantes. É impressionante. Os dados são impressionantes. Ou seja, os setores de food service e de supermercado vão ter uma alteração. Vão ter uma alteração de absurda. mix, no mínimo, né? Que eles vão ter que revisitar toda do mix de produto, Claro, o sortimento sem dúvida. também. Talvez Sem entrar mais com produtos de bem-estar, Sim. de saúde. Suplementos, né? Sim. E tem muitas empresas aí, cada vez mais supermercadistas, querendo aumentar as áreas Sim. de suplemento, porque estão vendo essa grande mudança do comportamento do consumo. Exatamente. A gente tem um supermercadista parceiro, eu posso falar, porque ele é muito parceiro mesmo, que é o Davó, o Márcio do Davó. E acho que há um mês atrás, mais ou menos... Não, no Dia das Mães, exatamente no Dia das Mães, a gente ficou com ele na loja de manhã, tomando um café no sábado. E aí a gente tava dando uma olhada lá na gôndola de suplementos. E ele falando como esse tipo de produto num atacado, né, um cash carry, uma loja que você vai lá para comprar um fardo de ketchup, teoricamente. Como ele tem conseguido vender suplementos. Assim, como vende bem, assim, vende muito bem, e vende mais do que algumas farmácias dele. E estamos falando de uma gôndola ali de, eu acho que de 1,5 m de largura. Então, porque o mercado mudou. Fast food está mudando o cardápio, né? Sem dúvida. Essa nossa discussão aqui é a discussão de todas as rodas aí, de várias rodas de conversa de pessoas baixas. Ontem a gente estava almoçando e a gente conversando sobre isso. E aí, Glauco estava falando, mas quando a gente viaja é difícil, porque aí dessa história de estar na ponte aérea, às vezes você não consegue comer, e aí vai jantar com o cliente, vai almoçar com o cliente. Eu falei, cara, para mim nem está sendo complicado. Porque no almoço ou no jantar, o próprio cliente, ou seja, a pessoa que eu estou jantando, o cara já fala com exatamente o que você falou. Vamos dividir o prato, eu tô numa salada, cara, hoje eu não vou beber, também não estava querendo beber, então tudo certo, suco de laranja para você, suco de laranja para mim. Você não precisa mais fazer, o social tá mudando. Sim. A mudança, ela é muito, porque sempre tá, eu não tomo GLP-1, mas muita gente tá tomando, então... e agora com a democratização do preço muito mais barato, como você comentou, provavelmente... 100 milhões de pessoas terão acesso agora, porque está chegando a próxima semana o Ozivin, que é da AMS, a semaglutida, que veio após a quebra de patente. Sim. E vai custar R$10 por dia nos primeiros 3 meses. E tem outro ponto também. Ou seja, né? R$287 por mês nos primeiros 3 meses. E... como a perda de peso é rápida, né? Sim. Se prescrito pelo médico, de novo, eu queria deixar muito claro, isso aí é prescrição médica, é um medicamento, né? Mas com essa queda no preço, ele realmente entrou numa faixa muito importante. A gente acabou de publicar dados, não publicou, mostrou dados ontem, de dentro de casa, muito importantes, do Povistra, que é o produto da Eurofarma, que foi lançado junto com a Novo Nordisk. E quando eles reduziram o preço pela metade, nas últimas 6 semanas... o número de pacientes cresceu 108%. Quando a gente vai olhar, 84% dos pacientes nunca tinham tomado uma caneta de emagrecimento. Então isso aí, meu amigo, é acesso. Não é canibalização. Não... O paciente que está tomando as canetas de referência, ele continua tomando caneta de referência. Só que se acessa uma outra faixa da população muito importante. De 69% a 80% pessoas têm sobrepeso ou estão obesas no Brasil.
E Jonas, até aproveitando esse tema que a gente está falando, eu acho que vai ser muito importante a questão de acesso e também muito mais relacionado a fazer uma venda mais segura. Porque tem muita gente que está indo para outro país e tentando acessar essas canetas de maneira que, tudo bem, algumas podem ser vendidas às farmácias dos lugares, mas a gente nunca sabe de onde que vem a procedência. E agora, vindo o genérico, isso é extremamente relevante, né? Sim. E em outra conversa que eu tive até com o setor supermercadista, eles falam que o setor de suplemento, às vezes, eles têm uma venda muito forte no online. E às vezes até essa negociação para supermercado de grandes supermercados é um pouco difícil, porque eles ficam meio que fazendo, não quero, já tem uma margem muito grande, não chegam a negociar. Você tem uma relação dessa ou de fato a área, o mix também da PagMenos tem crescido em loja? O mix ele tem crescido, mas ele tem mudado, né? Essas mudanças estão acontecendo com o GLP-1, elas vão a todos os lugares, né? Ontem foi mostrado pela Nielsen que a queda no número, na venda de multivitamínicos ela é expressiva. Olha só que tendência. Por quê? Porque ninguém quer usar multivitamínico quando está tomando GLP-1. O médico ele prescreve lá vitamina B6 ou um whey protein. Ele quer pensar as vitaminas que ele quer que o paciente use, né? Então, assim, são realmente mudanças bastante grandes, mas a gente está muito feliz porque a gente acha que isso vai trazer um benefício muito grande. Legal. Você tocou num ponto importante que eu vou ser super rápido. O mercado paralelo no Brasil, ele é muito maior do que o mercado formal, através da manipulação e através, por exemplo, do contrabando das canetas que vêm do Paraguai, que são sabidas, né? Infelizmente, eu tenho que te falar isso, é coisa de Brasil. Sim. Porque, puxa, se Mondiaro, que é a tirzepatida, tem patente no Brasil, é um absurdo que farmácias de manipulação possam importar a droga e manipular para entregar um paciente. Desculpa, não tem patente. Né? Porque ter patente quer dizer, a patente não é do produto da marca, o produto é da substância. Né? Infelizmente, isso ainda acontece no Brasil. Ô Jonas, e deixa eu te perguntar uma coisa, né? O efeito do GLP-1, nós todos sabemos, e com certeza você muito mais, que não é só a questão do sobrepeso, né? Tem uma série de melhorias na saúde da pessoa que a tendência que aconteça, venha um rebote, colesterol e, enfim, série de outras coisas, que normalmente são pessoas que se classificam ali no cliente de cuidado contínuo, Sim. certo? Que isso representa para você hoje um modelo de negócio que gera muito valor. Vocês captam muito valor com esse cliente que está ali recorrentemente na farmácia. Sim. Vocês acham que o efeito disso no médio prazo, do cliente que usa o GLP-1, vai impactar nessa cadeia de clientes que estão no CCC? Então, você tocou num ponto bem importante. O CCC, que é o cliente de cuidado contínuo, ele é o coração da nossa estratégia, né? Eles são pacientes que têm a síndrome plurimetabólica, que tem aí de 1 até 5 comorbidades, tais como a hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, obesidade. Então é super importante, são clientes que a gente se dedica muito. Hoje nós temos quase 6 milhões de clientes que estão nessa categoria de CCC, né? Muitos deles tomam GLP-1. O que a gente tem visto é que os médicos eles não têm retirado totalmente os outros medicamentos, mas com as melhoras eles vão adaptando e tateando o que realmente o paciente precisa, né? Eu acho que não tem mudanças muito grandes a longo prazo nesse aspecto. A gente tem o Hub de Saúde, né, que são 1.300 clínicas que a gente tem espalhadas pelo Brasil, que a gente toma conta das pessoas. A gente tem 60 tipos de exames que a gente oferece, né? Glicemia, hemoglobina glicada, bioimpedância, medição da pressão arterial, super importante isso. Então a gente traz a assistência farmacêutica, né? A PagMenos ela foi pioneira nisso. 2016 foi a primeira Clinic Pharma que a gente abriu e nós nunca mais paramos de trabalhar assim. Então ela apoia a jornada do CCC. Daqui a pouco a gente vai até falar de hub de saúde. A PagMenos criando um hub de saúde, porque o cliente a gente agora tem um hub de saúde, já tem essas 1.300 clínicas, né? Porque é um tratamento holístico. O Brasil tem que dizer também, olha, eu tive a oportunidade de morar em 3 continentes. Eu sou um fã do Sistema Único de Saúde. Tá? É democrático, é para todo mundo e talvez seja um dos melhores do Brasil. Tem as suas fricções? Tem. É muita gente. 75% da população brasileira depende do SUS, né? Então acaba que essa assistência farmacêutica dentro de uma clínica, dentro de uma farmácia, ela ajuda. Ela ajuda até a desafogar o próprio SUS, né? Então nós também, a gente é uma empresa cidadã, a gente tem 700 lojas que tem farmácia popular, né? Aqui tem farmácia popular, onde
O governo dá produtos de graça para as pessoas nas patologias mais graves, aí, como hipertensão, como diabetes, né? Então a gente aproveita para cuidar também dessa população. Nós, diferente das outras redes, nós temos lojas em municípios que não temos concorrentes redes, certo? Porque a gente não olha só para o potencial, a gente olha para o bem que a gente faz. A gente tem uma loja em Manacapuru, que é entre o Rio Negro e Solimões, que a gente toma conta da população ribeirinha. Só estamos nós lá. Sim. Né? Pega uma voadeirazinha, que é uma lancha, com uma farmacêutica para atender os pacientes aí, que são nossos clientes ao redor da farmácia, né? Então, na região vizinha à farmácia. Então, isso aí pra gente também é valor, né? Foram mais de 1.100.000 atendidos no ano passado na Hub de Saúde, nesse trimestre na Hub de Saúde. No trimestre, porque no ano dá muito grande, por volta de 7 ou 8 milhões de pessoas. Eu vi no release que foi mais de 1 milhão. Bastante gente. Esse é um número fantástico, né? E eu tive até uma conversa com um dos seus executivos o ano passado sobre o Hub de Saúde, né? E ele explanou muito bem. Inclusive é um executivo que eu gosto muito, Sim, né? Ele Renato, acabou saindo da Pague Menos, mas é um cara incrível, assim, um dos líderes incríveis que eu tive o prazer de conversar. E ele falou muito bem sobre Hub de Saúde, né? Sobre essa importância do pré-atendimento, para que de maneira que as pessoas estão com alguma dor, procure o Hub de Saúde da Pague Menos, antes de ir para o SUS, porque talvez o próprio farmacêutico vai conseguir fazer esse pré-atendimento e quem sabe o governo poderia ter algumas ações muito maiores com as farmácias, porque o Hub de Saúde poderia servir de uma pré-ida ao SUS. Eu não vou falar de prevenção, e monitoramento mas também, acaba né? ajudando para que de fato você procure aonde e quando você precisa, né, Jonas? Se Verdade. você quiser até explanar um pouquinho de como funciona, seria incrível. Adoraria fazer uma parceria, por exemplo, onde essas pessoas da farmácia popular que recebem os produtos do governo, eu pudesse monitorar como é que estão os níveis de glicemia. Tá agindo o remédio, não tá? Gerar dados de saúde pública, né? Dados epidemiológicos. A gente adoraria fazer isso. Nossa. Acho que seria uma grande ideia, talvez, colocar isso em prática. Seria uma grande parceria se tivesse, por exemplo, os médicos de família com as grandes redes farmacêuticas. Sem dúvida. E Jonas, nós temos um patrocinador aqui, a Sempre-Odonto. A Sempre-Odonto é uma assistência de clínicas para planos odontológicos, né? E eles trabalham muito forte com varejista, atrelados ali à venda de serviços financeiros. Então, a Sempre-Odonto é um super parceiro da RPE e também um super parceiro do Novo Varejo. Eles estão presentes em quase que 100% desses varejistas que a gente atende. E aí, em nome do Eliseu, fazendo uma pergunta aqui para você. A gente sabe que vocês têm uma estratégia de profissionalizar, talvez não sei se essa seria a melhor palavra, mas de tornar os colaboradores do grupo especialistas e até farmacêuticos, de forma que eles possam atender bem o cliente na loja, dentro do escopo, do que é possível dentro do escopo. E o resultado disso é muito positivo. Inclusive, vocês batem muito nessa tecla do perigo de perder isso caso medicamentos sejam vendidos em outros segmentos de varejo que não farmácias. Como é que vocês conduzem isso lá dentro? A gente acredita, Pedro, que lugar de medicamento é na farmácia, né? É um farmacêutico. Foi aí que nasceu a essência do cuidado farmacêutico. Sim. O que a gente faz é treinar muito os nossos funcionários. A gente investe, pra você ter uma ideia, 2024 e 2025, a gente cresceu a cada ano 11 vezes o nosso investimento em treinamento. A gente criou o atendimento do coração, onde a gente passa pelo Brasil todo, treinando as pessoas que vão tomar conta dos clientes. A gente tem fóruns farmacêuticos, onde a gente treina quase 7 mil farmacêuticos que a gente tem no Brasil todo mês. Tem um lugar que recebe o fórum farmacêutico. Por quê? Porque atendimento é tudo, né? Você não vê ninguém acordando de manhã dizendo assim, olha, hoje é um dia especial. Eu preciso gastar R$500 numa farmácia. Você não vê. Não vai acontecer. Você vê o seguinte, é o sapato, é a roupa, é a autoindulgência, né? A maioria das pessoas que entram na farmácia, elas carregam uma dor ou um problema, seja delas ou de um ente querido. 70% da venda é medicamento. Teve uma consulta médica e tem uma prescrição, certo? É o teu filho que está em casa doente, tua esposa, teu esposo, seu companheiro, a sua mãe está precisando de um remédio, num país pobre, certo? E você tem que pegar o seu dinheiro, onde em outros países você paga imposto e você tem direito ao medicamento de graça. Aqui também tem, mas não todos. A grande parte do mercado farmacêutico brasileiro é privado. Então, sim, farmácia é um ambiente de acolhimento. A gente tem casos de clientes CCC, né, de alguns deles idosos, que eles vão na farmácia todos os dias. Eles vão conversar. Vão conversar. Sabe por quê? Tem ninguém que converse com eles. Psicólogo. Então, de novo, a gente treina o nosso funcionário a escuta, o acolhimento,
a compaixão, a empatia, certo? Para atender e atender bem. E não é fácil. O varejo tem fila, o varejo tem fricção, cai a energia da loja. Então, assim, nossa, é uma operação de guerra todos os dias, né? São 28 mil pessoas trabalhando todos os dias em 1.700 lojas para entregar uma coisa que eu criei um mantra desde o começo. Falei, ó, eu só vou dar parabéns total para vocês, deixar de cobrar no dia que a gente tiver todas as lojas para todos os clientes, todos os dias. Meu irmão, isso é grande. Certo? Sim. No dia que a gente alcançar a mesma experiência em todas as lojas, para todos os clientes, todos os dias, nós vamos estar bem. Pois. Eu acho que é isso que não me deixa ficar boring. Assim, achar, não vai nossa, ficar, tô chateado, não não vai vai ficar parar, parado. porque eu não trabalho. O varejo Meu é uma amigo, mudança constante, haja né? energia. Não vai Então ficar é parado. isso. A gente acredita muito nas pessoas. Legal. Nosso investimento nas pessoas. E eu acho que esse ponto é extremamente relevante, até antes da gente partir para o tema sobre o Jonas, é falar de pessoas, né? Porque a gente tem falado de uma farmácia que cresceu nos últimos 3 anos mais de 45% em same store sales. Que no ano passado a venda média loja cresceu mais de 10%. Já está nos 820 mil reais. E além disso, são várias transformações que estão ocorrendo e principalmente que mostra a importância da farmácia Pague Menos para o Nordeste, Certo. para as pessoas. Jonas, eu queria saber de você, o que vem por aí nos próximos meses, no próximo ano? Algum guidance que você poderia falar para a gente também? E principalmente, o que vocês já estão fazendo em relação à inteligência artificial, se você poderia contar para a gente? Legal. Primeira coisa gente, é um desafio eterno. Né? Você vê um time de alta performance, você vê um resultado bem maior do que o resultado do mercado, e você diz assim, nossa, que legal, né? Eles devem ficar se abraçando o dia todo, abraçando árvore, um monte de dinâmica de grupo, meu amigo, não tem isso. Dinâmica de um time de alta performance é um time com alta interdependência, um foco muito claro e muita energia. Infelizmente, algumas pessoas ficam pelo caminho. Então, a gente investiu muito em feedback, em Nine Box, né? Em aumento por mérito. Então, o nosso negócio é um negócio de, assim, é intenso, certo? Então, quando você diz assim, guidance, a gente não dá guidance de número, eu posso te falar uma coisa, provavelmente quando esse podcast for ao ar, já tem notícia da Pague Menos rolando aí de mudanças no time. O time está ficando mais forte. Por quê? Porque ele é necessário, certo? Sim. Então, o que acontece? Num time de alta performance, num crescimento não convencional de 2 anos de 17%, no mercado que cresce 10, 11%, o que acontece? Algumas pessoas não são capazes de desenvolver outras competências e habilidades. E aí feedback, a gente ajuda, tá, mas tem hora que não dá. Ou porque a pessoa diz que, puxa, não dá, ou a gente fala, sim, infelizmente você não está conseguindo acompanhar isso. Então isso aí é o fundamental, é olho no olho, transparência, é cuidado, é carinho, mas com verdade, né? Por quê? Porque onde é que nasceu essa minha paixão pela empresa? No consultório de psicologia. Eu e minha esposa psicólogos, e 95% dos pacientes carregavam a mesma dor, certo? Qual que é a diferença entre a vida que eu tenho, que é o self real, e o self ideal? Esse gap gera dor, tá? E a grande causa que ia pro consultório, sabe o que era? A reclamação da empresa. Estou vendendo minha vida por um salário, não faço o que eu gosto, o meu chefe é tóxico, ou a minha chefe, e eu tenho que ficar batendo ponto esperando para ir embora. Meu, isso é profundo. Né? A gente teve filhos gêmeos, já entrando na parte pessoal, um deles era Pedro, né? E eu falei para minha esposa, você quer saber o seguinte, para criar esses meninos e a gente ganhar o mundo, algum dos dois tem que voltar para o mercado. Como eu era empresário desde os 15 anos de idade, eu falei, eu vou. Sabe por quê? Cedo, hein? Porque a empresa deve ser o lugar de maior oportunidade para liderar. Porque se tem tanta dor, tem cura. Né? Onde é que eu levo isso para as empresas? Todas as empresas que eu tive a oportunidade de liderar. Ele é um ambiente de segurança psicológica. Você pode ser você mesmo. Certo? Então, é difícil você equilibrar essas forças. Como é que você é tão focado, tem uma empresa tão focada em gente e ao mesmo tempo tanto focada em performance? E é assim, é um ambiente vivo. Que se alimenta todo dia através da cultura, através de feedback, através de clareza nos números, de obsessão pelo resultado também. Mas tem uma máxima que eu usei a minha vida toda, que é os números seguem os comportamentos. Se eu vejo que os números estão muito bons, eu vou para a loja, eu olho, o comportamento não está legal, meu amigo, eu ligo o modo esporte.
O contrário também é verdadeiro. Se eu vejo que os comportamentos estão lá, o número ainda não apareceu, aí eu tô no modo normal. Vai acontecer. Tá tranquilo. Tá seguro. Por quê? Porque se a gente continuar entregando e executando todo dia, vai chegar o resultado. Né? Sim. E, Jonas, já entra na parte pessoal, nós, quando vamos fazer uma entrevista, obviamente a gente estuda e vê bastante. Então eu vi várias coisas muito legais aí da tua vida. Essa parte de ser psicólogo. Eu acho que hoje em dia, eu até vou aproveitar e fazer uma subpergunta na pergunta, né? Você falou que foi psicólogo até 1990. No começo da minha carreira. Tinha acabado de sair da faculdade. Eu hoje acho que o mercado de psicologia, ele tá um mercado extremamente aquecido, né? Porque assim, eu faço terapia já faz alguns 4, 5 anos e não deixo. Cada 15 dias estou lá com o Dr. Léo, né? Que meu parceiro ali, às vezes é só para trocar ideia, falar sobre alguma coisa, mas sempre tá comigo. E eu vejo que todo mundo faz e quem não faz deveria fazer. Então, minha primeira pergunta é a diferença que você vê daquela época para hoje. E como é que de psicólogo você se tornou CEO da PagMenos, né? E outra, você é um cidadão do mundo, né? Porque você falou que morou em 3 continentes, vários países. Como é que tem sido essa jornada aí? Como é que você chegou até aqui? De volta para casa, né? Eu não sei não, eu sei que foi uma jornada intensa. Só sei que foi assim, não sei não, só sei que foi assim, né? Não, acho que se eu rebobinar a vida, né? Trabalhei com pacientes com câncer durante 6 anos da minha vida, eu era jovem, e isso mudou minha maneira de olhar o mundo, sabe? Acho que aprendi com eles de que nós somos seres humanos medíocres, que a gente vive para guardar dinheiro e comprar casa, ter um carro legal e pensar na aposentadoria, só que você não tem garantia de nada. E o que eles diziam para mim era o seguinte, olha, no dia que eu recebi a notícia que eu tinha câncer, passei a olhar o nascer o pôr do sol e ver o dia, né? E eu acho que desde que eu nasci eu sou um pouco assim, eu sempre vi o dia, sempre procurei ser consistente com os meus valores, os valores que eu recebi da minha família. E isso foi muito importante, até para estar vivo, né? A gente perdeu um filho, Pedro, por isso que eu te falei, eu tinha um filho, Pedro, né? A gente teve gêmeos com 23 anos de idade, eu vou fazer 33 anos de casado. Minha mulher é espetacular, é mineira, Margarete. E hoje a gente tem a Mariana, sua terra. Tem a Mariana com 21 anos, que é uma mulher espetacular, mora na Suíça, estuda lá, trabalha e tudo. E tem o Matheus, que é o gêmeo do Pedro, que mora em Portugal, né? Já com 32 anos de idade vai fazer agora. Então, uma família maravilhosa. Mas o fato de ser um pai atípico, uma mãe atípica, que perdeu um filho de 20 anos de idade, se você não tiver uma segurança muito grande de como você viveu sua vida, se você só trabalhou para viver e juntar dinheiro e só trabalhou, meu amigo, você tem um grande problema. Você tem um grande problema, né? Então, acho que é muito importante, e é uma dica que eu deixo assim, é muito importante que todo mundo, nesse momento, faça um cheque de realidade. Quem eu sou, o que eu represento para os outros, o que eu estou deixando de legado, o que eu estou feliz, o que eu não estou feliz, e mude hoje. Se tiver a pedir perdão a alguém, ou dizer que ama, é hoje. É isso aí. Porque o amanhã não existe. Então, eu aprendi isso na minha vida. Então, assim, cara, o que me levou foi muito trabalho. Eu fui, assim, só para caminhar para o final, fazer uma longa história curta, como eu digo, né? Eu fui uma criança que odiava ficar na sala de aula, porque naquele tempo não tinha diagnóstico, mas com certeza um TDAH clássico, né? Assim, perdi a atenção muito rápido. Eu nunca li um livro na minha vida, até o final. Porque eu tinha que ler 5 vezes a mesma página, e no final da página eu não lembrava nada que eu tinha lido. Eu conheço essa história. Então, como é que eu aprendi? Porque simplesmente eu fui aprender aviação, eu fui aprender a mergulhar, tinha muita energia, dormia pouco, e fui procurar o máximo de informações possíveis que não tinham conexão. E uma das características das pessoas que são neurodivergentes é o seguinte, é que a gente consegue aprender de uma forma diferente, você tem uma capacidade de juntar coisas que não tem nada a ver. Então, vou voltar para o começo da nossa conversa. Eu fiz 70 horas de escuta. Eu não gravei nada. Inteligência artificial, resumo, esquece isso. Depois das 70 horas, eu parava e aquele negócio vinha tudo na minha cabeça, conectava e fazia sentido. Eu começava a escrever ali um resumo do que eu tinha visto que achava que fazia sentido. Então, eu acho que é viver a vida no momento, procurar aprender o máximo de coisas, né? Eu oriento muitas carreiras, eu digo o seguinte, o que vai decidir a tua carreira é repertório. Repertório, certo? Aprenda várias línguas, viaje para vários países. Não tem desculpa, quando eu ganhar dinheiro eu vou. Quando eu aposentar, que aposentar, meu amigo?
Acorda, bicho. É agora, o negócio é agora, né? Então, assim, reúna repertório e aprenda quais são os seus superpoderes. Todo mundo tem superpoderes, né? Eu tinha muito poucos, mas os 2 ou 3 que eu consegui identificar, eu fui, e muito trabalho. E sempre, quando eu recebi uma proposta assim, ó, vai mudar para Itália. Deixa eu consultar a mineira. Vamos lá. Ó, Itália. O que a gente sabe? Nada. Vamos. Pega os meninos, bota dentro do avião e vamos para Itália. Foi pro norte ou foi pro sul? Fui em Milão, morei 5 anos em Milão. Aí, 2 meses, aprendi italiano. Por quê? Porque todo sábado e domingo, 6 horas da manhã, a gente estava na estrada. Ia para uma cidade diferente e aprender na marra. Né? Então, aprender dormindo é difícil. Você tem que aprender acordado. Né? Não dá dormindo. Não dá, né? É só para fixar, né, a memória, Sim, né? sim. Então é isso. Acho que eu fui um privilegiado, assim. Morei na Itália, morei na Austrália, né? Liderei grandes empresas, multinacionais, locais. Agora tenho o privilégio de estar na Pague Menos. E é isso, assim. Essa foi a história. Boa. Pô, história linda, assim. E você me chamou muita atenção quando você falou de câncer. Há 3 anos eu tive algo mesmo, parecido. E eu acho que o sol nunca amanheceu tão belo É isso aí, do que cara. no outro Parabéns. dia. Na hora que eu descobri que aquela região que era muito delicada, falaram que era 99% de chance de ser algo maligno, Você pegou o veio 1%, benigno. né? É isso aí, cara. E pra mim eu acho que é aí, incrível. É isso aí. Obrigado por ter dividido a sua história. E certamente você teve uma bênção aí, uma nova oportunidade, né? É isso. Não desperdice. Com certeza. Isso aí, É cara. isso. Jonas, eu acho que você gabaritou tudo que a gente tinha para conversar aqui. Ótimo, cara. pra Obrigado. perguntar. Obrigado eu super mesmo. Foi agradeço. maravilhoso. Acho que em nome do Novo Varejo, mas também em nome da RPE. Legal. A gente sabe que a agenda não é fácil, que o tempo não é fácil. Então, você conseguir encaixar isso aqui, eu super agradeço de coração. Espero que a gente possa se falar mais, apesar de a gente já ter estado no mesmo lugar várias vezes, mas realmente a correria, evento, não é simples, não é fácil de conversar. Então, que bom conversar com você, com o nordestino, com a empresa do Nordeste, que está, na verdade, no Brasil todo, né? Nos 27 estados. Então, super obrigado de coração. Tiagão, mais uma vez, super obrigado. É isso aí. Compartilhar aí, toda vez que você fala dessa história é bem marcante. Sei que é muito forte para você. Eu tenho a minha história, todos nós temos a nossa história. E o importante é, eu acho que o que o Jonas falou, a gente abrir o olho ali, enxergar o sol. Aqui o sol demora. Então eu sofro um pouquinho mais, né? Porque eu acordo aqui 4h30, 5 horas e eu tenho que ficar até 6h30, 7 horas para ver o sol. Mas Verdade. quando eu estou lá na nossa terra, 4h30, então o sol já está lá, a gente já agradece a Papai do Céu, porque isso é uma aí. bênção estar vivo. bênção tá vivo. É uma bênção poder ter um projeto como esse, que cada convidado vem e traz uma história. Então eu não Muito estou rico, né? não tô gastando R$1 e estou tendo sempre uma aula de MBA aqui com um grande executivo. Só tenho 37, tenho um privilégio de aprender com vocês e mais uma vez com você. Então, super obrigado, Tiagão. Mais uma vez, super obrigado por esse projeto. Obrigado muito pela presença do Jonas, né? A gente falou um pouco sobre agenda, mas eu acho que nada mais importante do que aproveitar o dia como se fosse o último, mas com sabedoria. Sim. Liga pro teu pai, liga pro teu tio, liga pra sua família para entender como que eles estão, né? E aproveite a tua família, né? Trabalhe, dê o seu melhor, mas a sua família também precisa de carinho todos os dias. Eu acho que você se torna cada vez mais homem, melhor, quando você se dedica, né? Para todos os lados, eu acho que se dedica para os teus amigos, dedica para tua família e dedica para tua empresa também, que vai aparecer coisas boas no próximo dia. É verdade. Não, agradeço. Vou pegar uma palavra que o Pedro falou. O Pedro sempre fala que existem os privilégios invisíveis, né? Que são situações que a gente está inserido e que a nossa lucidez limitada, humana, não nos deixa perceber que aqueles momentos eles são muito importantes na vida da gente. A gente só vai perceber depois de um tempo. Sim. Né? Então, acho que a gente tem que abrir os olhos para tentar reconhecer esses privilégios. Queria agradecer a vocês dois e a todas as pessoas aqui que nos ajudaram a fazer aqui essa gravação dessa conversa. Muito obrigado. Sucesso. Muito obrigado, Jonas. Pessoal, Valeu. Então, nos sigam nas redes sociais, ativem o sininho. É isso. Tem muita novidade aí pro nosso ano. O episódio do Jonas deve estar no ar aqui em junho de 26. Então, espero que vocês aproveitem, que vocês gostem. Nos acompanhem nas redes sociais. E é isso. Valeu!